Olá, IPCA! Hoje, sexta-feira, dia 23 de março de 2012, o aniversário da nossa igreja. E estamos há 40 dias lendo a Escritura nesta maratona bíblica. Hoje vamos ler o livro dos Atos dos Apóstolos, nos seus capítulos de número 9 e 10. No capítulo 9, nós temos uma descrição mais volumosa do apóstolo Paulo e da sua história de vida. Paulo já tinha sido apresentado a nós por ocasião da morte de Estevão. Capítulo 7, verso 58, nós lemos que enquanto Estevão era apedrejado, suas roupas ficaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Naquela altura, Saulo era jovem, ou Paulo, que é o seu nome grego. E diz o capítulo 8, verso 1, que Saulo consentia na morte de Estevão. A igreja foi dispersa, nós sabemos disso, já estudamos isso. E a mensagem foi levada com os discípulos que se dispersaram para várias regiões, entre elas a região de Samaria. E a partir do capítulo 9 nós lemos que Saulo continuava respirando ameaças e morte contra os discípulos. E é maravilhoso porque no caminho para Damasco, na estrada para Damasco, Jesus se apresenta para Saulo e diz assim: Saulo, por que você me persegue? Ele se apresenta dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que coisa maravilhosa é essa troca de pronomes. Diz o texto que Saulo respirava ameaça e morte contra os discípulos, mas que quando Jesus se apresentou a ele, falou: Saulo, por que você está perseguindo a mim? Isso significa que, como nós somos de Cristo, aquele que intenta alguma coisa contra nós está, na verdade, intentando contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa é sermos a noiva do Cordeiro, pertencermos a Ele de tal forma que quem mexe conosco, mexe com o próprio Cristo. Louvado seja Deus! E aqui então, meus irmãos, nós começamos a ter um anúncio de que rumos o livro de Atos vai tomar. Até então, nós já dissemos, a igreja está formada basicamente de judeus que receberam a mensagem de Jesus e creram que ele era o Messias prometido. No entanto, daqui a pouquinho no livro de Atos, a mensagem do Evangelho vai se espalhar muito por entre os gentios, os não-judeus. E isso é dito a respeito de Paulo quando Ananias recebe ordem para ir livrá-lo da cegueira e ir batizá-lo, inclusive. E Deus fala a Ananias no capítulo 9, verso 15. Vai, Ananias, porque Saulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. E é isso que nós vamos ver a partir do capítulo 13. Deus ainda fala algo muito importante. Eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ser chamado por Deus é ter o privilégio de sofrer pelo nome de Cristo. E a gente sabe que o apóstolo Paulo vai sofrer açoites, prisões, naufrágios, perseguições, apedrejamento e tudo mais. E esse foi o grande privilégio que Deus concedeu ao apóstolo Paulo. Vale a pena lembrar que o livro de Atos é o livro onde os discípulos sofrem por amor a Cristo, mas sofrem com alegria, regozijando-se por tal tipo de sofrimento. Pois bem, a igreja vai crescendo, diz o verso 31 do capítulo 9, e ela vai se espalhando, Judéia, Galiléia e Samaria. São as regiões mais próximas da cidade de Jerusalém, onde houve o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e Lucas está fazendo um mapeamento geográfico dessa expansão. Pedro passa pela cidade de Lida, ali cura um homem chamado Enéas, passa também pela cidade de Jope, e ali ressuscita uma mulher de nome Dorcas, e Pedro fica na casa de um curtidor chamado Simão, é o que diz o capítulo 9, verso 43. Curtidor era um empalhador, alguém que retirava o couro dos animais e deixava esse couro para secar, para curtir. Então essa pessoa fatalmente lidaria com a carcaça de animais mortos e seria, de acordo com a lei do Antigo Testamento, uma pessoa cerimonialmente impura. Com isso, o apóstolo Pedro já está dando algum ensejo de que as leis do Antigo Testamento já começavam a ter uma nova interpretação. Elas serviram durante muito tempo para manter e atestar a santidade do povo de Israel diante das demais nações, como povo que detinha a verdade revelada de Deus. No entanto, agora a mensagem do Evangelho é para todos os povos.
Jesus deu ordem aos discípulos que fossem suas testemunhas, cheios do Espírito Santo, até os confins da terra. E essa mensagem agora começa a se espalhar. E o primeiro indício de que isso vai acontecer é que Pedro fica hospedado na casa de um homem que, pelas leis do Antigo Testamento, seria considerado impuro. Deus se revela a um centurião romano que morava na cidade de Cesareia. O nome dele era Cornélio. E esse homem recebe a ordem para ir buscar Pedro. E enquanto Pedro está na cidade de Jope, hospedado na casa de um curtidor, Pedro tem uma visão de um lençol descendo do céu, preso pelas quatro pontas, cheio de animais que, pela lei dietética de Israel, não poderiam ser consumidos. E o próprio Deus diz: Pedro, levanta-te, mata e come. E Pedro fica assustado e fala: Senhor, eu jamais comi coisa alguma imunda. Não vou fazer isso. E Deus fala de novo, segunda vez e terceira vez, e ainda explica: ao que Deus purificou, você não considere comum. Veja que a visão que Deus dá a Pedro está nesse mesmo sentido, de que a barreira que separava israelitas de gentios precisava ser rompida, que a mensagem de Jesus precisava ser levada a todos os povos. Chegam até Jope os enviados de Cornélio, e Pedro os recebe e os hospeda, o que também é surpreendente. E no dia seguinte vai com eles até a cidade de Cesareia e entra na casa de Cornélio. Aqui Pedro dá mais um passo. Ele não poderia, pelas leis israelitas, entrar na casa de Cornélio. Veja no verso 28 do capítulo 10. Ele fala isso. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Pedro está fazendo isso corajosamente porque, diz a continuação, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ou seja, é o testemunho do apóstolo Pedro de que Deus, e só ele teria a competência para fazer isso, está considerando cumpridas e, portanto, não mais tendo efeito as leis de dieta ou as leis de separação que vigoraram durante os tempos do Antigo Testamento. Isso significa que Pedro podia entrar na casa de um não-judeu, que Pedro podia comer a comida de um não-judeu, que Pedro devia anunciar a não-judeus a mensagem do Evangelho. E é o que ele faz. E ele ainda diz no verso 34, eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, seja judeu ou não, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. E com isso nós temos um testemunho vindo do apóstolo Pedro, de que as barreiras rompidas por Deus agora permitiam que a mensagem fosse proclamada a não-judeus. O apóstolo Paulo, quando se converte, Saulo, usando seu nome hebraico ainda, tem um chamado de Deus para pregar o evangelho aos gentios, no capítulo 9. No capítulo 10, Pedro se hospeda na casa de um curtidor. Pedro vai até a casa de um centurião romano. Pedro tem a visão dos animais descendo no lençol. Essa é a evidência que Lucas constrói para nós em Atos de que as barreiras israelitas estão rompidas e que a mensagem deve ser proclamada a todas as nações. E é o que deixa Pedro admirado. Ele diz no verso, Lucas diz no verso 44 do capítulo 10 que Pedro estava pregando a Cornélio, aos seus familiares e amigos, quando o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas que não eram judeus. Então, até as pessoas que estavam com Pedro ficaram admiradas, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, é o que diz o verso 45. Aqui nós temos um grande rompimento de barreiras, um grande progresso na revelação do Evangelho. Isso vai causar alguma estranheza, sim, mas isso estava completamente de acordo com os planos do nosso Deus. Veja que no capítulo 11, que nós vamos ler amanhã, quando chega ao conhecimento dos apóstolos que estavam na Judéia, que os gentios haviam recebido a palavra de Deus, eles vão interrogar a Pedro. Pedro teve a visão, Pedro entendeu que Deus estava rompendo a barreira, mas os demais apóstolos ainda não haviam entendido, e ele vai ter que se explicar. Isso vai inclusive gerar algumas controvérsias de adaptação que vão desembocar num concílio convocado para se reunir em Jerusalém, especialmente para discutir questões dessa adaptação, um concílio que será narrado no capítulo 15 do livro de Atos.
Por ora, no capítulo 9 e no capítulo 10, nós podemos nos regozijar na compreensão da seguinte mensagem. Nós servimos ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus que se revelou na Escritura, que deu aos hebreus, aos judeus, ao Deus que se revelou para aquela nação em particular, mas que nos convida graciosamente a tomar parte nessa tão grande e maravilhosa salvação. Louvado seja Deus por sua misericórdia. Seja você quem for, com que ancestralidade você tiver, com que origem você tiver, o amor de Jesus chega até você, convidando para crer, para se arrepender, para se identificar com Jesus, para ser batizado, para receber o Espírito Santo e herdar a vida eterna. Que maravilha! Louvado seja Deus, porque nós somos povo de Deus, ainda que não sejamos israelitas. Essa é a notícia de como a mensagem do Evangelho se espalhou de Jerusalém dos judeus para chegar até nós. E essa é a história que nos alegra tanto em saber que esta salvação também nos pertence. É hora de agradecer a Deus pela nossa salvação. Vamos fazer isso? Ore comigo. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor não faz acepção de pessoas. E sejamos brasileiros, russos, americanos ou judeus, se o temermos, fizermos a tua vontade e recebermos o teu Filho, seremos aceitáveis perante o Senhor. Obrigado por isso, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus. Dirige-nos, que sempre tenhamos alegria e exultação na certeza de que somos teus e que a tua mensagem, alcançando o nosso coração, nos salvou. Nós te agradecemos por nossa igreja, que hoje completa 44 anos, tão distante de Jerusalém, mas não distante do teu amor e dos teus olhos. Abençoa-nos, ó Deus. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um bom dia para você, uma boa leitura, que Deus o abençoe.